Olá, eu sou Janice Lopes. Eu ajudo mães a educarem seus bebês para começarem a dormir a noite toda a partir das primeiras semanas de vida. E nesse vídeo eu vou falar quais são as minhas impressões, qual é o meu conceito, qual é a minha visão sobre cama compartilhada. Bom, vamos começar pela minha criação, né? Na casa dos meus pais, a gente sempre teve os quartos, o lugar de dormir sempre muito bem separado. Então havia a suíte dos meus pais, né, onde eles dormiam, e havia os quartos dos filhos. Nós éramos 3 irmãos e sempre moramos em 3 quartos, apartamentos de 3 quartos. Então sempre houve, né, a gente, desde que eu me dou por gente, que meus pais dormem no quarto dos meus pais e nós, crianças, dormimos nos nossos quartos, né? Exceto quando nós éramos muito pequenos, né? Nós chegamos a dormir os 3 no mesmo quarto, mas depois que a gente fez ali, que eu fiz ali 5, 6 anos, a minha mãe já separou e colocou meninas, eu e minha irmã, num quarto e deixou meu irmão num outro quarto. Então eu cresci, né? Vendo isso, eu fui educada nessa forma de ordem, né? Desse jeito. Eu não me lembro, assim, de ter dormido por períodos, né, na cama dos meus pais. A minha mãe nunca falou disso comigo, desde que eu me entendo por gente, que pais na cama de pais, filhos nos quartos ao lado, né? E assim, ao longo da minha vida, eu conheci algumas histórias que iam de encontro a essa realidade, a essa experiência que eu tinha desde criança, né? Eu me lembro que uma delas, uma pessoa muito próxima, falou pra mim assim uma vez, falou: "Olha, sabe a fulana? Pois é, o filho dela dorme na cama com ela até hoje. Esse filho dela já tinha passado assim dos 10 anos de vida, já estava entrando na adolescência." E aí essa pessoa me falou: "Ai, foi uma gravidez de risco, muito complicada, e logo que nasceu botou o menino para dormir ali do lado dela." Os anos se passaram, o pai foi dormir no quarto ao lado e, né, naquele dia que estavam me contando essa história, o menino já estava aí entrando na adolescência e o pai não tinha ainda voltado para a cama dele, né? O casal não tinha voltado a dormir juntos na cama de casal. O menino foi crescendo e ficou por lá. Bom, e aí o que aconteceu comigo? Apesar de eu ter uma amiga minha que estava com um bebê recém-nascido, que não sabia como fazer dormir, eu já tinha tido 4 filhos, já tinha desenvolvido o método e fui ajudar, e eu considero ou trabalho como sendo esse o meu primeiro case fora da minha casa, né, dos meus filhos. Eu, apesar de eu considerar essa bebê recém-nascida, filha da minha amiga, o meu primeiro case de sucesso, né? Eu sei que na minha memória eu tive que fazer um outro trabalho e com uma criança ainda maior, né? Na Vera, assim, na minha memória, né? Se me perguntar, o meu íntimo diz: olha, o meu primeiro caso foi com uma menina, uma mocinha de, eu acho que ela tinha 7 anos na época, que foi quem? A minha enteada. Nós estávamos prestes a nos casarmos, né? Eu e o pai dela. E eu sabia que ela dormia com a mãe na casa dela e tal, e sabia que ela dormia com a mãe desde que ela tinha 3 anos de idade, mas isso pra mim não fazia diferença, assim, não era conflitante, né? Porque afinal de contas, desde que ela tinha 3 anos de idade, apesar dela ter ido pra cama da mãe, né? Não houve assim um rompimento, uma separação da ordem que era aquela que eu conhecia como estabelecida, né? Que foi o caso desse quase adolescente que eu falei, porque ali ele foi pra cama da mãe, mas ele tirou o pai da cama, né? E no caso da minha enteada, não. E aí o que aconteceu? Faltava muito pouco tempo, muito poucos dias assim pra gente se casar, era coisa de uma semana a gente ia se casar. E o pai dela, ele morava, né, antes da gente se casar, ele morava com um colega de trabalho. E sempre que ela vinha passar os finais de semana com ele não gostava muito, ele achava que incomodava o colega de trabalho, né? Uma criança, uma menina de 7 anos e tal. Então, para não incomodar o colega com quem ele morava, ele pedia para ficarem lá em casa. E eu tinha um quarto separado que eu tinha montado pro meu irmão e tal, tava lá sem uso. Então, quando ele vinha, eu dormia nesse quarto ao lado e cedia minha cama para ele dormir com a filha dele.
Estávamos nessa situação, faltava cerca de uma semana para o casamento e ela reorganizou, né, aquela noite e a próxima de uma forma que me chocou. Por quê? Eu e o pai dela, nós namoramos há um pouco mais de um ano, né? Nós namoramos por 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Então, assim, apesar desse tempo, eu era recém-chegada à vida dela, né? Então, quando ela reorganizou, ela falou assim: olha, hoje eu vou dormir aqui com o meu pai, mas amanhã eu vou dormir aqui com a minha tia. Eu vi que não havia ali uma dependência emocional na questão cama, né? Na questão noite de sono, eu vi que não havia uma dependência do vínculo pai ou mãe. A dependência, a necessidade dela era cama de casal com um adulto. Porque ela foi capaz de fazer um rodízio entre mim e o pai dela, quer dizer, eu percebi ali que eu, mesmo recém-chegada, né, à vida dela, eu já poderia ocupar o mesmo espaço que era ocupado por pai ou mãe. E isso, de uma certa forma, me chocou. E eu falei assim, nossa, ela tá tão acostumada desde pequena a dormir na cama de casal com um adulto, que no caso era a mãe dela, e por essa época do nosso namoro, então estava sendo com o pai quando ela estava lá em casa, que eu falei assim, eu preciso cortar isso agora, eu preciso colocar uma ordem agora, né? Uma ordem no sentido de ordenamento, né? Uma ordem no sentido de organização. Eu falei, eu preciso estabelecer, né, a ordem que é a ordem que eu conheço. E aí eu virei pra ela e falei assim, olha, tudo bem, por hoje tudo bem, amanhã tudo bem, porque o papai e a tia a gente ainda não se casou, então não tem problema. Mas depois que a gente se casar, você vai dormir naquele quartinho ali do lado que tá reservado pra você. No momento em que eu falei pra ela que tudo bem por hoje, tudo bem por amanhã, mas não vai ser assim pra sempre, né? O pai dela não falou nada, né? Pelo menos não ali na minha frente. Ele não teve nenhuma reação. E eu entendi que que ele concordava comigo, né? Que é assim que as coisas são, que é essa ordem estabelecida, né? Você não faz uma refeição no chuveiro e toma banho de balde na mesa da sala, na mesa de refeições, né? Então, para mim, é a mesma distorção que existe colocar um filho para dormir na cama dos pais sem que haja um motivo forte, um motivo justificável para isso. Então, como ele não disse nada, eu também não percebi nenhuma contrariedade da parte dele nisso, né? Para mim, né, eu entendi como se ele estivesse concordando. E aí, fiz esse combinado com ela e eu percebi ali um choque da parte dela, né? Percebi assim que ela também se espantou muito, né? Assim, como assim, né? Que realidade é essa? Como assim? Eu vou dormir sozinha num outro quarto? Não sei o que passou pela cabeça dela, mas eu vi que foi algo que a deixou assim sem palavras. E quem conheceu ela nessa época sabe que muito boa no uso das palavras, né? Gostava bastante de falar. Mas ela ficou sem palavras. Bom, nós nos casamos e aí a primeira noite foi muito dolorida. O que aconteceu? Ela não aceitava de forma nenhuma e ela começou a chorar, e aquele choro dolorido, sofrido, assim, de quem tá sendo muito injustiçada, como estão fazendo aquilo com ela, colocando ela. Foi uma coisa assim de realmente cortar o coração. E ele, enquanto pai, né, ali naquela situação, tava sofrível para mim, né? Quanto mais para ele que era pai. Tava sofrível para ela, né, que é quem tava vivendo aquele momento de mudança de realidade, né? Tava passando por uma situação que ela não conhecia, né? Da mesma forma que eu não conhecia crianças tirando o lugar dos pais, conhecia desse outro adolescente, né, que tinha me contado, mas não aceitava esse tipo de realidade, ela também não aceitava a realidade de ter um quarto para ela, né, de dormir sozinha num quarto separado.
E aí, aquela primeira noite após o nosso casamento foi se tornando algo muito dolorido. Eu não arredei o pé, né? Eu não abri mão. Mandei que o pai dela fosse com ela para o quarto dela e que desse, né, a educação que eu entendia que competia a ele, né? No meu entendimento, compete aos pais ensinar os filhos a se virarem no mundo, né? Tem muitas coisas que eu vou ensinar para os meus filhos, que eles me perguntam, tal coisa é certa, tal coisa é errada, eu falo assim para eles, na nossa sociedade o certo é assim, né? Mas existem outras culturas que têm outro certo. Então eu vou te ensinar como você tem que viver na nossa sociedade, né? Vamos dar um exemplo, o uso de talheres, né? Então eu ensino a eles o manuseio correto, a etiqueta à mesa e tal dos talheres, mas sempre assim, os orientais têm que ensinar os seus filhos a manusear o hashi, né? São culturas diferentes, são sociedades diferentes. Então, compete aos pais orientais ensinarem seus filhos a manusear o hashi e não o garfo e faca. Então, na minha cultura, no meu entendimento, na minha educação, compete a pai e mãe ensinar o local que o filho deve dormir quando a realidade permite, que era o nosso caso, né? Eu sempre morei em casas ou apartamentos de 3 quartos, né? Quando com os meus pais. Depois de casada, nós primeiro moramos num de 2 quartos, mas logo depois mudamos para, logo depois não, um ano depois, mudamos para apartamentos de 3 quartos e hoje eu moro num que é de 4 quartos, afinal de contas a família cresceu bastante. Então eram realidades que não exigem esse tipo de organização. Então, na minha cabeça, competia ao pai ensinar para ela. E eu falei, você vá com ela para lá e você volte para dormir comigo. E aí, qual não foi a minha surpresa quando ele voltou com o coração partido, né? E me pediu para que eu fosse dormir no outro quarto, para que mais aquela noite ele dormisse com ela ali na nossa suíte. Eu vou fazer uma pausa aqui para mostrar para vocês o tamanho. É claro que eu não vou conseguir mostrar, mas assim, para expressar o tamanho, a dimensão de todas as dores sofridas por conta de uma cama compartilhada, né? O que eu vou confessar aqui pra vocês, eu já acho esse termo gourmet demais, já começa a gourmetizar demais o negócio. É filho dormindo na cama do pai e da mãe, tá? Pra mim, esse é o nome da realidade. Mas o que aconteceu? Ela estava sofrendo. Era uma realidade que ela não conhecia e que ela não estava aceitando bem. Ele estava sofrendo diante do sofrimento dela. Eu tava sofrendo, vendo o sofrimento dos dois e que eu tava escolhendo. Falei, não, nós vamos passar por isso, nós precisamos passar por isso. Eu tava sofrendo com essa realidade. E eu começo a sofrer mais ainda, né? Quando ele chega pra mim e pede pra que eu ceda a nossa cama de recém-casados pra que ele viesse dormir com ela mais aquela noite. Porque pra mim, ele só tava adiando um problema que, pra mim, devia ter sido enfrentado há muito tempo. Poxa, se o bebê... Eu sei que tem a saudade do útero, eu sei que o bebê não está acostumado, existe conceito aí que eu vou chamar de gourmet também, de esterogestação e tal, mas eu, né, sou do entendimento, né, da criação, que assim, já que já nasceu, né? Já passou pela separação, já chegou a esse mundo, já é uma realidade muito nova para eles, para os bebês, né? Já a grande transformação, o grande baque, trauma já aconteceu. Então que ele já chegue, já entenda como é que funciona isso aqui. Olha, aqui funciona assim. Você não tá mais guardadinho, enroladinho dentro do meu corpo. Você não tá mais protegidinho dentro do meu corpo. Então, conheça o que é frio, conheça o que é calor, conheça a fome, conheça, né? Então, pra mim, esse é o melhor momento de você causar todas as transformações necessárias. Então, eu me senti assim, magoada, ferida e ao mesmo tempo chateada, triste, porque eu falei assim, tá só adiando. Essa dor vai ter que passar uma hora, ele vai ter que enfrentar isso.
Só que já tinha doído tanto naquele dia, naquele momento, que eu não tive forças também. Eu também precisava ganhar tempo, ganhar força para sedimentar, para cristalizar a ordem que eu queria estabelecida na minha casa, a ordem que eu conhecia e que para mim era a ordem em todas as casas. Aquela situação era diferente, não era o normal da nossa sociedade. Eu falei assim, eu também preciso de mais essa noite para poder montar o meu discurso e entregar para ele, para ela, de uma forma que eles entendessem que não haveria exceções, né? Que eu não ia ficar a cada 15 dias saindo do meu quarto de recém-casada, vou frisar isso, para que ela dormisse ali. Então aquela noite foi, bom, os dois se acalmaram, mas para mim foi péssima, inconcebível. Eu com 7 dias, 15 dias de casada, dormindo no quarto de hóspedes por causa de uma criança de 7 anos, cujo pai adiou, né, na minha visão, a obrigação da educação que ele deveria dar. Vamos para o sábado. Começa tudo de novo, começa aquele drama. E durante o sábado, né, eu já fui pontuando a minha insatisfação, que aquilo não estava certo, que acabou, que não ia acontecer mais, que naquele sábado eu não ia ceder de novo, que eles tivessem aproveitado aquele tempo lá para eles conversarem. E no sábado à noite, na hora de botar a mocinha para dormir, de novo aquela dor, de novo ele chega para mim e eu falei, não, de forma alguma. Você vai ter que encarar isso. Você vai ter que ensinar a ela, né? Porque o que eu vi acontecer, né? Aquele adolescente que eu contei, ele foi porque foi uma criança frágil, né? No nascimento, mas nunca se enfrentou essa dor de levar a criança, depois que a criança se fortaleceu, de levar a criança pro cantinho dela, né? A mesma coisa essa mocinha, a minha enteada, hoje já é um mulherão aí de mais de 20 anos, tá cuidando da vida dela e tal. Mas o que aconteceu? Ela com 3 anos, por alguma circunstância, eu acho que foi por volta dos 3, eu não tenho isso ao certo, eu não tava na vida dele nessa época, né? Mas por alguma circunstância, ela por volta dos 3 anos vai pra cama da mãe. E de lá, eu não sei quando foi que ela saiu. Eu sei que foi com 7 que ela saiu da cama do pai na minha casa, né? Mas eu não sei, assim, se depois disso foi fácil pra ela, né? Voltar pro quartinho dela na casa da mãe dela. Mas o que eu vi era isso, uma exceção, uma porta aberta, uma brecha aberta. E a coisa poderia se perdurar por anos. Então, naquele sábado, de novo, sob aquela dor de todo mundo, e falei, eu não saio daqui hoje. E ela não vem pra cá. E você também não sai daqui. Então, essa noite somos eu e você nessa cama e ela no quartinho dela. E foi muito dolorido. Eu lembro que ele voltou e falou assim, eu vou ficar lá segurando a mãozinha dela até ela dormir. Vou abrir um parênteses aqui. Ainda teve uma quarta dor, né? A mãe dela sofreu muito. Quando ela chegou lá e contou que tinha passado por tudo isso, né? A mãe sofreu muito porque isso estava acontecendo lá em casa. Então, todos esses acontecimentos, né, só foram reforçando para mim que essa é uma dor, que essa separação, ela é necessária e ela é inadiável. Não vale a pena a gente ficar e a gente fica contando historinhas e dando desculpas, né? Mas, não, é porque hoje tá com febre. É porque hoje tá enjoadinho que o dente tá nascendo. É que hoje eu tô tão cansada que eu não consigo. E a coisa vai se perdurando e eu não consigo ver benefícios, a não ser comodidade, conforto do pai e da mãe. E eu vou dar uma palavra forte aqui. Algumas vezes, em alguns casos, preguiça. Por exemplo, para mim era dolorido, sacrificante ter que levantar na madrugada para ir amamentar bebê no quarto deles, mas eu preferia essa dor. Eu falei que seja agora, né? Eu assumia como uma dor de minha responsabilidade. Eu tenho que enfrentar essa dor. Da mesma forma que eu passei pro pai dela, né? Olha, você tem que enfrentar essa dor de ensinar isso para sua filha aqui dentro de casa. Eu assumia a responsabilidade assim, eu tenho que passar por essa dor
do parto, né? Eu tenho que passar por essa dor, por ter parido essa criança, essas crianças, eu tenho que enfrentar algumas dores. Então é uma dor que era minha. Então esse cansaço de ter que levantar e ir no quarto do bebê, que muitas das vezes, na maioria das vezes, pelo menos nas primeiras semanas, era dele, por iniciativa dele, não que eu fizesse ele levantar, mas quando eu vi ele já estava no quarto com o bebê. Olha, toma, ele acordou. Graças a Deus. Mas, terminada a amamentação, normalmente eu voltava pro quarto para trocar e tal, mas muitas vezes eu mesma levantava e ia até o outro quarto. Então, para mim era isso, que fosse logo naquele momento. Então, assim, eu conheço um caso de sucesso, eu conheço um caso que a mãe, ela é educadora, formada, certificada pelos institutos oficiais de educação montessoriana, e a educação montessoriana, ela trabalha muito a autonomia da criança logo nos primeiros anos de vida, né? Então é uma mãe que eu sei que assim soube fazer essa transição. Mas não é isso que eu tenho visto por aí. Normalmente esse momento, essa educação, esse ensinamento, essa separação, né, esse reestabelecimento da ordem, ele acaba sendo muito dolorido. Recentemente eu vi uma médica que defende a cama compartilhada. Ela fala assim: é tão gostoso ter ela pequenininha ali com a gente. De fato é gostoso, né? Mas ela falou assim: quantos adolescentes você conhece que ainda dormem com o pai e a mãe? E ainda bem que eu não tinha como respondê-la. Eu não sei se era YouTube, alguma coisa assim que eu tava assistindo dela, porque eu conheço eu conheci muitos casos. E esses casos, tirando esse único caso de sucesso, todos esses casos são doloridos. As mães, os pais principalmente, querem botar o filho para dormir. Olha, já deu, já a assistência que tinha que dar já foi dada, a criança não precisa mais dormir aqui com a gente, ela já pode ir pro quarto, mas eles simplesmente não conseguem. Na primeira tentativa, aquela dor, aquele choro, aquele não aceitar da criança, a criança volta para a cama dos pais e eles vão só adiando, e sofrendo e adiando, e sofrendo e adiando. Então, assim, eu continuo bastante resistente enquanto Janice, né? Olha, na minha casa isso não ia dar certo. Na minha casa eu não ia saber trabalhar com isso. Eu não consigo educar filhos dessa forma, né? Eu cheguei ao ponto, assim, quando eles estavam com febre alta, precisando de uma assistência durante a noite toda, eu e o pai, nós nos revezávamos em turnos. Sério, a cada 2 horas o celular, o despertador tocava para um e ó, sua vez, né, de ir lá conferir. Então a gente se revezava, um ficava por conta do bebê por 2 horas, monitorando febre, vendo se precisava dar banho, se precisava dar remédio, ficava com o bebê lá no quarto dele enquanto o outro dormia. Terminou o turno de 2 horas, inverte, olha, sua vez. Tudo para não trazer o bebê para a cama, porque se eu abrisse uma brechinha, aquilo poderia se estender por décadas. O único benefício que eu vejo é a questão de comodidade, né? Vamos dizer assim, a preguicinha de pai e mãe. É tão mais confortável, ele já tá aqui, não preciso levantar para ir atendê-lo, se chorar. Sim, realmente isso acontece, né? Realmente esse é um benefício. Ou em casos extremos, né? Ou de situação da família, por exemplo, atualmente eu tô vivendo isso. Eu tenho algum filho que dorme comigo na cama, porque a minha casa, eu tô botando móveis, está passando por reformas. No Rio de Janeiro também por uma situação econômica eu precisei fazer isso, né? Então eu tô com um quarto hoje que não tem como ninguém dormir lá, né? Ele apesar de ter cama, guarda-roupa e tal, ele não tá apropriado para que nenhuma criança durma lá. Então hoje eu tenho uma criança dormindo comigo. Que às vezes situação econômica da família, a família vive num quarto e sala, às vezes num quarto e cozinha, só tem aquela cama, né, pro casal, pra família inteira.
às vezes com um filho, às vezes com dois, então você não tem como, você põe um colchão do lado e o bebê vai pra cama, bom, enfim, não sei. Então são coisas que realmente tem sim a vantagem de você estar ali perto, tomando conta e tal, ou é como a sua família, né, naquele momento tá precisando viver até que talvez se mude para um imóvel maior e tal. Mas assim, quando há condições mais favoráveis e as mães optam pela cama compartilhada, a única vantagem que eu vejo é uma comodidade para ela, é um conforto para ela, é um ceder a uma certa preguiça. Se tiver um motivo que justifique, tem essa vantagem, né? Tem essa justificativa. Olha, é necessário, não é que eu queira, é necessário. Agora, benefício que eu vejo é só comodidade para o pai e para a mãe. Eu não vejo assim nenhum outro benefício. Agora, se terminou esse momento, né, de atenção, olha, passado esse tempo, o que eu tenho visto é uma dificuldade muito grande, é uma dor muito grande. Dizem, eu não sei, porque como eu já vim com esse conceito muito formado, que o simples fato do parto, né, essa simples separação já pode causar uma dor, um sofrimento, né, na mãe. A gente sabe que causa, no mínimo, dúvidas, né, na mãe de, será que meu bebê tá seguro, fora, né, agora eu não tenho mais, assim, como controlar a segurança dele, eu não sei o que fazer, enquanto tava dentro da minha barriga, tava tudo guardadinho, tava seguro e tal, eu não sei o que fazer. Ao tentar reverter isso, ao fazer a transição para o quarto do bebê, eu sei que é possível, eu tenho certeza que existe. O que eu disse é que eu só conheço um caso de sucesso. Mas eu sei que é possível, eu sei que existem. Mas não é isso que eu tenho visto. O que eu tenho visto são as mães passar por dias, né? Às vezes virar semanas de dores assim para conseguir tirar o bebê da cama, porque ele já não cabe mais, né? Já não cabe mais naquela realidade, mas ela não consegue passar para o quarto dela, ou o momento dessa transição é dolorido para todo mundo, né? É como o momento de mandar para a escola, né? Ou de sair para trabalhar, que deixa o bebê em casa com a babá, com a avó e tal, seja como for, né? Como ela conseguiu arrumar. É muito dolorido para a mãe, né? Mas são situações que ela não volta atrás, ela vai e enfrenta. Ela sai de casa e vai pro trabalho dela. As que optam por voltar a trabalhar, né? Eu conheci muitas mães que realmente também abandonaram seus empregos, abandonaram o trabalho formal fora de casa, né? Mas quando ela opta por voltar a trabalhar, por mais dolorido que seja, ela enfrenta isso. Quando ela decide que é hora da criança ir para a escola, por mais dolorido que seja, ela enfrenta isso. Ela sofre, ela chora. Depois, ambos aprendem que é possível, né? Ambos aprendem a conviver com a nova realidade da escola. Da mesma forma, a cama. E aí, eu sou da concepção, da educação, do entendimento do para que passar por isso. Já que já nasceu, já coloca, né, havendo condições, né, reunindo as condições favoráveis, já deixa lá, já ensina, olha, tá tudo diferente, né? Mudou tudo. Pois é, ainda tem mais essa daqui, né? Então, eu sou dessa opinião, desse posicionamento. Mas essa é a minha opinião enquanto mãe, né? Dentro da minha casa, com as experiências que eu vivi, com a educação que eu tive, né? E como eu continuei isso dentro da minha casa. Quando eu estou atuando com outras mãezinhas, se você me perguntar, gente, se você é a favor ou contra, eu não me meto nisso, né? Eu só pergunto para a mãe, qual é a sua escolha, né? Onde é que você quer que o bebê durma? Onde é o ambiente para o bebê dormir? Se é cama compartilhada, que ela me responde, ok, nós vamos trabalhar com cama compartilhada. Depois, né, aparecem as mãezinhas querendo fazer a transição e tal, eu ajudo, mas eu não me meto a julgar ou a aconselhar isso ou aquilo, né? Eu sou contra a cama compartilhada. Sou, mas eu não
eu não aconselho isso para as mãezinhas, como também não defendo, né? Então eu também não aconselho ter cama compartilhada. Eu respeito a opinião delas, eu respeito a escolha delas. Se uma mãe me fala assim, eu não sei o que fazer, você acha que eu devo ter cama compartilhada? Eu sempre pergunto, com qual ideia, com qual pensamento você se sente mais confortável, né? Porque eu sei que é possível fazer a transição depois, mas eu optei por não enfrentar mais essa dor, né? Por não criar mais esse momento na minha vida, mais esse momento de separação. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostaria de saber, houve algum conflito? Você já tinha alguma ideia formada? Se sentiu conflitada, se sentiu confrontada com as histórias que eu contei aqui, com a minha opinião colocada? O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, seja em que rede social, em que canal que você esteja assistindo, não sei se é no YouTube, no Facebook, no Instagram. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião, o que você acha, qual que é a sua experiência com cama compartilhada. Foi fácil para você? Foi fácil fazer a transição? Está sendo fácil ter a cama compartilhada com o seu bebê? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? E até o próximo vídeo. Até logo!